Shalom, shalom a todos. Vamos começar aqui. Hoje vamos fazer um estudo rápido, não vai demorar muito, é porque estamos passando algumas situações no país e que estão desembocando em algumas coisas que eu já tinha sido revelado há uns 10 anos atrás. E, claro, quando o Eterno revela há tempos atrás, é para você se preparar. E esse tempo todo foi um tempo hábil, né, útil, para eu tentar resolver algumas questões e fazer o que ele estava me indicando, que é sair das grandes cidades, né? Preparar para sair das grandes cidades. Claro, se você vai sair das grandes cidades, você tem que ir para um lugar onde você tenha água, você tenha alimento, mesmo sem trabalhar para outra pessoa. É um local onde você possa criar uns bichos, umas galinhas, o que for. Ô, Wagner. Já Wagner. estamos gravando, tá? Estamos gravando agora. Opa. Aí depois me responde pelo Facebook, tá bom, Caio? A gente estava conversando fora do ar, mas agora a gente está conversando gravando. Então, aí você me escreve lá no Facebook sobre o que você souber. Então, olha só, nós recebemos aí tem um áudio que está passando, que foi vazado do Exército, a respeito de um caos aí que vai tomar conta das ruas pelo Brasil. Então, mas isso eu já estava falando há 10 anos atrás, né? A respeito de redução de população, a respeito de... em cada país, a redução de população ela passou a ser necessária por parte dos governos quando você passa a querer um governo único, né? Um governo mundial único. Se já é difícil um prefeito governar, um governador também governar, às vezes até em cidade pequena, que dirá uma pessoa governando o mundo inteiro, né? Então, é complicado. Então, o que é necessário fazer? Uma redução da população para que o governo fique mais simples. E depois, a vigilância sobre o cidadão, de modo que você tenha todo o controle do que ele está fazendo. Aí a pessoa, mas isso é quase impossível. Hoje em dia já não é, porque você tem computador, você tem Facebook, você tem WhatsApp, e o governo ele tem um certo domínio sobre esses dados. Embora quem domina verdadeiramente esses dados são as grandes corporações, né, as grandes empresas. Então, na verdade, quem vai governar no fim são as grandes corporações e não os governos. Os governos irão cair, né? A tendência é os governos caírem e as corporações assumirem o controle. Por quê? Como? Porque, olha só, você tem hoje o Google Street, que filma todas as ruas, você tem o GPS com o Google Earth, né, que tem todos os trajetos, como chegar, e todos os trajetos que foram feitos pelas pessoas. Tu tem o WhatsApp, que ele agora está ligado com o Facebook, né? Então, que todas as conversas da maioria das pessoas está sendo gravada, né? Tem o Google, tá ali, Google nós estamos aqui usando o sistema do Google, né? Através do Hangout, através do YouTube, e todas essas conversas são gravadas, ficam gravadas. Existem as TVs smarts, que têm microfones, que também gravam as conversas. As operadoras de celulares também gravam as conversas e tiram fotos e filmagens de onde o celular está. Então, fora a localização das antenas, né? Então, isso é um controle total sobre o cidadão, além do CPF, as compras que você faz, tudo que você está comprando está sendo, agora vai começar a ser pedido, em algumas cidades já está sendo pedido CPF para qualquer compra, né? Fora o cartão de crédito.
Então, no Brasil, isso nas grandes cidades já acontece. Nas pequenas cidades, que ainda não, né? Algumas pequenas cidades já têm isso, já tem todo o controle, e outras já estão funcionando com o chip na mão direita. Então, o que resta para o povo que não está dentro desse sistema? Ir para as pequenas cidades, né? Procurar lugares afastados, coloca a sua conta de luz no débito automático, deixa o dinheiro guardado na conta, para que você não precise ir ao banco, não precise sair de casa, tenha dinheiro contigo, tenha alguma forma de se defender, né? Junte bastante alimento e água contigo, né? Nós temos aí o grupo Autonomia do Verde no Facebook, que dá muitas dicas, tem um grupo de sobreviventes também a respeito de dicas, tem outros grupos de sobrevivência também no Facebook, que ensinam como você sobreviver no mato, tem vídeos no YouTube a respeito disso. Então é necessário estudar, aprender sobre essas coisas, porque se o país virar um caos, não vai adiantar muito o teu estudo secular, né? E não vai adiantar muito essas coisas que a pessoa tem na cidade, né? Então vai ser necessário aí um triturador de grãos, vai ser necessário muita água, né? Um local que tem um poço, ou, né? Até rios passa a ser complicado. Então, mais certo é água subterrânea e alimentos. Dá para guardar o arroz por 10 anos, grãos por 10 anos, se você colocar ele junto com alho, né? Em garrafa PET ou outros tipos de embalagens plásticas, né? No caso, com alho, porque o alho tira a umidade e evita que isso estrague. Então, nós temos tudo isso aí acontecendo, já estava previsto, eu já estava esperando, eu já aviso as pessoas, familiares, há mais de 10 anos sobre isso, os amigos, muita gente não acreditou, outros acreditaram, e outros até já compraram locais fora da grande cidade, amigos meus, família, alguns compraram, né, para se preparar. Então, eu fico muito feliz pelos que ouviram isso há 8, 9, 10 anos. Então, eu queria ler um livro aqui, livro de Melquisedeque, na verdade, livro de Abraham, sobre a história do vaso, né, a história de um jarro, em que as coisas que ele passou lá, elas refletem as coisas que aconteceriam aqui, né? Então vamos ler aqui, ó. Depois de coroar-nos, Melquisedeque nos fez assentar ao redor da grande mesa, passou a servir-nos pão e vinho. A partir daquele momento, passamos a honrá-lo como intermediário do Yahweh Altíssimo. Num gesto de gratidão, tomei o jarro que se enchera de pérolas e coloquei aos pés do rei. Tomando-o nos braços, ele passou a acariciá-lo sem atentar para o brilho das joias. Expressando gratidão por aquela oferta, ele disse-me que aceitaria o jarro. Quanto às pedras preciosas, pérolas, né, ele aceitaria somente o dízimo delas. Imediatamente passei a contar as joias, separando as mais belas para o rei. Primeiro você vê aí a questão do dízimo, né, para quem ainda tem dúvida, que é uma coisa antes da lei, né, independente de qualquer coisa. O dízimo é uma coisa que ele representa muito para nós a respeito de sombra, e toda sombra tem que ser executada até que venha, até que aconteça. Então, no caso, tinha 1.440 pérolas, das quais
lhe entreguei 144. Ele guardou cuidadosamente numa caixinha de ouro. Eu já expliquei isso aí. É, tem a questão dos 144 mil lá do Apocalipse, que é ligada a isso. E a caixinha de ouro é a representação da cidade que foi preparada, né? Que ela é em forma de um cubo. Então, depois de receber o dízimo, olha só, ele guardou cuidadosamente na caixinha de ouro puro, em cuja tampa havia lindos adornos machetados de pedras preciosas. Gente, desliga aí o microfone. Desliga o microfone aí, por favor. Beleza. Então, olha só. Depois de receber o dízimo, olha, o dízimo simbolizava aquele grande livramento operado por Yahweh na planície. Melquisedeque chamou junto para si um de seus súditos, que era mestre de adornos e pinturas, ordenando-lhe embelezar o jarro com uma linda gravura que retratasse o momento em que o ofertei. Enquanto o jarro era pintado, Melquisedeque passou a contar-me a história do seu reino, desde a sua fundação até aquele momento em que estávamos comemorando a grande vitória sobre os inimigos. Ao devolver o jarro, agora honrado pela mais bela gravura, as inscrições que exaltavam a justiça e o amor, o rei de Shaolin ordenou-me levá-lo com aquelas joias. Durante 6 anos, eu e meus pastores deveríamos contar a todos a história daquele jarro que transportava a chama vitoriosa do altar. Essa chama vitoriosa do altar, gente, ela representa o próprio Mashiach, que ele desceu do trono, desceu do altar de algo para vir nos dar salvação. Vocês vão ter que ler o livro quem não leu, tá? Ó. E a todos aqueles que com arrependimento aceitassem a salvação representada por sua história, deveríamos oferecer uma pedra preciosa ou pérola. A fim dos 6 anos, as pérolas acabariam. Já não haveria oportunidade de salvação. Sobreviveria, então, o 7º ano, no qual haveria um tempo de grande angústia e destruição, quando somente existiria proteção para aqueles que possuíssem as joias. Por ocasião, as cidades das planícies seriam totalmente destruídas pelo fogo do juízo e os demais povos impenitentes seriam dizimados por terríveis pragas. Então, olha só, gente. As pérolas elas têm um nome, né? Você vê lá em Apocalipse, Ranald Galut fala o seguinte: aquele que vencer, lhe darei uma pedra branca e nela escrito um novo nome, que ninguém conhece a não ser aquele que o receber. Então você vê aí, a pérola é uma pedra branca, né? E cada pessoa que recebia seria salva, que recebesse. E aí fala das destruições das cidades da planície. Mas no caso aí, lá aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra, que na verdade eram 6 cidades, né? Então, olha só, vamos continuar. Só que tudo isso se reflete nos dias de hoje, tá? Depois de revelar-nos sobre os 7 anos que ainda restavam, dentro dos quais teríamos uma missão importante a cumprir, Melquisedeque nos afirmou que nossa experiência consistia numa parábola que representa a história universal, com ênfase no livramento dos filhos de Alxuru nos últimos dias. Olha aí, ó. E ele o previu com as seguintes palavras: ao chegar à plenitude dos tempos, todos os esforços humanos em busca de paz se frustrarão. Naquele tempo, numerosas nações se aliarão contra o reino de Al-Hushol-Lei, quer dizer, que é o Israel hoje, né? Sobrevirá um tempo de angústia, qual nunca houve para os filhos de Alxuru. Depois de um grande conflito, verão numerosos exércitos invadindo sua terra numa aparente vitória. No momento mais difícil, quando suas forças estiverem esgotadas, o Eterno intervirá em seu favor, lançando por terra numerosos inimigos. Olha, você vê aí muita gente dizendo que vai voltar para Israel, né?
Claro, isso é cumprimento de profecia. Muitos vão voltar, mas quase todos vão morrer, destruídos pelos inimigos, porque os inimigos vão conseguir uma aparente vitória. Quem vai dar a verdadeira vitória e ao Choru vai ser o Eterno, tá? Então não vai ser o homem que vai livrar. Então não adianta ir 400 milhões de pessoas para dentro de Israel, que não vai adiantar nada. Essa não foi a ordem que eu recebi do Eterno, do que fazer. O que ele manda para mim é sair das grandes cidades, entendeu? E isso há mais de 8 anos falando. E eu tô aí só aí na internet aí, né? Já tem dentro sobrevivente até ter uns 5 anos, 6, né? Por aí. E vamos lá. Isso aí já é um tempo um pouco mais para frente, gente, porque vai haver tragédias pelo mundo inteiro, já está havendo há muito tempo. Desde 2011 começou uma sequência de grandes destruições em massa. Eu fazia uma previsão de que isso começaria em 2011 e iria até 2018, tá? Entendeu? Que é uma sequência de 7 anos. Durante os três primeiros, os 3 anos e meio iniciais, a coisa seria mais leve, mais disfarçada. Mas que no final seria pior, justamente depois da Copa do Mundo, porque na Copa do Mundo várias pessoas de várias nações invadiriam o Brasil. Eu já venho falando disso há muito tempo, né? Bem antes do Brasil ser escolhido como sede, eu já estava falando, né? E nós teríamos aí primeiro essa foi a Copa e depois a Olimpíada aí em 2016. Então, de lá para cá, foram vários terremotos, tsunamis pelo mundo, muita gente morreu. E aqui no Brasil, a coisa é feita de uma forma diferente, né? Os marginais foram expulsos aí uma grande parte das favelas, sendo que eles não podem o tráfico e a bandidagem. O sistema depende um pouco deles, né? Porque o sistema depende que haja bandido para que eles possam combater. E também é necessário uma população, vamos dizer assim, gente. Sempre lá no passado, vamos dizer, lá no passado mesmo, nos impérios gregos, nos impérios pagãos, se faziam sacrifícios de pessoas e assim eles controlavam a população. Porque a população começa a crescer, 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 chega uma hora que o governo não consegue controlar nem dar subsistência para ela, né? Então, tem as guerras, eles usam as guerras para poder diminuir um pouco a população, né? Quando não há guerra num país, se não há interesse que haja uma guerra, tipo um país como o Brasil, que tem muita plantação, é meio complicado você fazer uma guerra porque tu acaba com a comida no mundo quase toda. O Brasil produz comida para o mundo inteiro, né? A quantidade de comida que os outros países produzem não é suficiente. Então, se chega um ponto que a população brasileira começa a crescer demais e consumir essa alimentação, falta comida para o resto do mundo, né? Então você tem visto aí guerras pelo, pela Síria, Israel, ali, a Palestina, né, Arábia, Egito, Oriente Médio todo, né? Os Estados Unidos e Inglaterra mandam seus soldados, e Itália também, França, mandam seus soldados para outras partes do mundo, seus soldados também morrem lá, matam uma série de pessoas. Teve as questões lá dos problemas que houve lá na Arábia, em que aquelas pessoas que estavam lutando lá eram mercenários, e não soldados do próprio país, mas mercenários para derrubar os governos.
E havia suspeitas de que as grandes nações que estavam bancando esses mercenários, né? Há uma grande suspeita. E agora, durante a Copa, a gente vê uma série de pessoas que fazem parte de milícias, de mercenários entrarem no Brasil. Pessoas que fazem parte do Islã, em uma grande quantidade, né? Pessoas que vêm do Haiti, que vêm da Costa do Marfim, Nigéria e até de outros países aqui, Venezuela, Bolívia, né? Essas pessoas elas foram aceitas dentro do país pelo governo que está. Então, se o governo sair, não é muito bom para elas, né? Embora esse governo no poder não é bom para nós. Então vamos lá. Eu só estou falando assim para vocês entenderem, né? Terem uma ideia do que está acontecendo. Vamos lá. Naquele dia, muitos povos e poderosas nações se posicionarão ao lado do Eterno, e naquele dia acabará a cegueira dos filhos de Jacó, né? De Jacó. E olharão para aquele transpassado e chorarão amargamente. Isso aqui está no livro de Zohariah, né? Zacarias. Depois vocês podem procurar essa passagem aqui. Olharão para aquele a quem transpassado. Você sabe que os hebreus, a maioria, não aceitou o Mashiach até hoje. E está escrito que eles vão aceitar. Isso está escrito lá no Antigo Testamento, para quem tinha alguma dúvida de que o Messias era falado dentro do Novo Testamento, né? Então, vamos lá. Olha só. Naqueles dias, os eleitos de Alrim compreenderão as palavras do livro. Ouvi-me, vós, que estáis à procura de justiça, vós que buscais o Eterno. Olhai para a rocha da qual foram cavados, para a caverna da qual foram tirados. Olhai para Abraham, vosso pai, Soroá, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu abençoei e multipliquei. O Eterno, o Criador Eterno, consolou a Zion, consolou todas as suas ruínas, e ele transformará num deserto um Éden, e as suas estepes em um jardim. Nela encontrarão gozo e alegria, cânticos de ações de louvores e sons de música. Olha só. O que ele está falando, gente? Às vezes as pessoas ficam se lamentando. Eu estou sozinho na minha cidade. Eu estou sozinho em tal lugar. Eu também, gente. Eu estava sozinho aqui. Hoje nós estamos juntos com os irmãos aí. Hoje o número de irmãos que creem aumentou. Então, olha aqui. Abraão estava sozinho também quando ele foi chamado. E ele o abençoou e multiplicou. O Eterno deu riquezas a ele. Então você tem que confiar no Eterno, né? Ele vai transformar o seu deserto em um Éden e as suas estepes em um jardim. Vamos lá. Naquele dia os habitantes de Jerusalém trocarão suas armas por instrumentos musicais e os gemidos consolados pela grandiosa revelação de Al-Rubim, com alegria cantarão, como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia Shalom, que proclama boas novas, que anuncia a salvação, que diz a Zion, teu Yahweh reina, porque o Eterno consolou o seu povo, redimiu, e ao Shoalém, que é Jerusalém, e o Criador descobriu o seu braço santo, puro, aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da Herete viram a salvação do nosso Yahweh. O grande livramento se cumprirá no início de uma nova semana de anos, ao fim de um ciclo determinado envolvendo 10 jubileus. Cada jubileu de 50 anos, né? Durante 6 anos, toda a humanidade, iluminada pela maior revelação do amor, de justiça e Alvim, terá a oportunidade de romper com o império do pecado, unindo seus filhos de Alxuru em sua marcha de purificação e restauração do reino da luz. Então acontecerá que todos os sobreviventes das nações, olha só, ele está falando, sobreviventes das nações, gente. O que ele está falando? Ele está falando mais sobre Alxuru, mas ele está falando que vai haver uma grande destruição nas grandes cidades do mundo. Então, isso aqui são os que vão sobreviver.
Os que sobreviverem marcharão contra Yahushua-Oleim e subirão ano após, não é contra, no caso é para lutar, né? Mas subirão a Yahushua-Oleim ano após ano para prostrar-se diante do rei e Criador eterno dos exércitos, para celebrar a festa de Sukkot. E acontecerá que aquele das famílias da terra que não subir e não vier, haverá contra ele uma praga com que o Eterno ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa de Sukkot. Naqueles anos, de todas as partes, de todos os anos, a oportunidade soará para todo mundo o último convite de misericórdia no apelo a todos os pecadores se arrependam e unam-se ao Criador Eterno numa eterna aliança. Por todas as partes se ouvirá o brado de Yahweh. Observai o direito, praticai a justiça, porque minha salvação está prestes a chegar e a minha justiça manifestar. Isso aqui está em Yahweh, capítulo 56. Bem-aventurado o filho do homem que assim procede e o filho do homem que nisso se afirma, que guarda o Shabat, não profana, que guarda na sua mão de praticar o mal. Não digo estrangeiro que se entregou ao Criador Eterno. Naturalmente, a ruim vai me excluir do seu povo. Nem diga ao eunuco, não há dúvida, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Criador Eterno aos eunucos que guardam seu Shabat e optam por aquilo que é minha vontade, permanecendo fiéis à minha aliança. Hei de dar-lhes, na minha casa, dentro dos meus muros um monumento, um nome mais precioso do que teriam com filhos e filhas. Hei de dar-lhes um nome eterno, que não será extirpado. E quanto aos estrangeiros se entregarem ao Criador Eterno, quer dizer, nós, para servi-lo, sim, por amor do nome do Eterno. Olha aqui, gente, a gente tem falado da importância do nome, tá? Embora muita gente não entendeu ainda a respeito do nome, que o nome é importante. Olha aqui, ele está falando para amar o nome do Eterno. Tornarem servos seus, a saber, os que se abstêm de profanar o sábado e os que mantêm fiéis à minha aliança, ou seja, obedecer à lei. Tá? Tirá-los-ei do meu santo monte, cobrirei. Não, trá-los-ei ao meu santo monte, cobrirei de alegria na minha casa de oração. E os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Com efeito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No caso, casa que ele está falando é Yahushua-Oleim. Olha, gente, depois disso tudo, ainda vai acontecer isso aqui. Ó. Na última semana, os filhos de Belial se aliarão contra os filhos da luz e os acusarão como causadores de toda desarmonia no mundo, em oposição à santificação do sábado, que é o sinal da aliança dentre Yahweh e seus escolhidos. Muitas nações imporão outro dia para culto, não podendo comprar nem vender todos aqueles que se mantiverem fiéis à aliança do Eterno. Ó, então vocês estão vendo, né? Olha, isso aqui está ligado ao domingo, está ligado ao chip, está ligado a uma série de coisas. Ao 666, né? Ao fim dos 6 anos, o rolo se fechará e não haverá mais oportunidade de salvação. Desprotegidos os ímpios sofrerão juízos de Yahu que se manifestarão nas 7 últimas pragas. Desesperados, muitos correrão de um lado para o outro em busca da mensagem do rolo, mas aí não encontrarão. Por que não encontrarão, gente? Primeiro, porque eles vão perseguir as pessoas. Só que muitos de nós já vão estar fora das grandes cidades e isolados, né? Sem contato com o povo fora. Eles vão procurar alguém que explique e não vai ter. E se houve uma perseguição, com certeza os nossos sites vão estar fora do ar, né? Quem sabe até nós mesmos vamos tirar esse site do ar. Então, eu falo para vocês para gravarem, tá? Baixem os estudos. Baixem, guardem, porque talvez a gente mesmo tire do ar daqui a um tempo. Tá?
Lembre que vocês não precisam de um templo, vocês são templo. Vocês têm a escritura nas suas mãos, baixe a escritura que tem aqui no site, baixe os livros, se puder imprimir, imprima, se não puder, guarda no celular. É bom ter aí umas coisas as plaquinhas solares, né? Que nas plaquinhas solares você carrega um tablet, carrega um notebook, carrega um celular, né? E aí você pode manter a leitura, né? Outra coisa legal também é trocar as lâmpadas da casa por lâmpadas de LED. Eu sei que as lâmpadas de LED são caras, então compra lâmpada que não tenha muita potência, mas que a de 7 volts, né, ela está por volta de R$ 15. Você tem umas promoções aí vendendo. E ela, vamos dizer, se tem uma lâmpada aí que gasta 60 watts, 60 watts, né? E a lâmpada de LED, ela gasta 7 watts, gerando a mesma luminosidade. Isso já vai reduzir na sua conta de luz até para... Você pode gastar durante um mês, mas você vai economizar nos outros meses para comprar alimentos e para fazer outras coisas. E até para facilitar, no caso, se você conseguir fazer iluminação da casa por meio solar ou magnético, né, um gerador magnético, ou uma roda d'água. Então, procurem pesquisar, né, sobre essas coisas. Durante o 7º ano, os escolhidos de Al-Rurim passarão por grandes provas, pois serão condenados pelas nações como causadores de todo o caos que sobrevirá no mundo em consequência do juízo. Então, olha só, tem muitos lugares que já estão em caos, tá? Muitos lugares. A gente está sabendo aí do pessoal islâmico que está entrando pelo Brasil adentro, está invadindo aí pelo resto do mundo. E eles têm uma guerra particular contra judeus e contra cristãos, né? Judeus porque habitam ali no mesmo lugar que eles, e cristãos porque a Igreja Católica fez Inquisição e fez as cruzadas perseguindo judeus e perseguindo mouros, turcos e também negros e, e islâmicos, né? Então, os islâmicos não esqueceram, os judeus não ficam aí se vingando a respeito disso, os negros foram levados para vários lugares do mundo como escravos, né? Mas os islâmicos continuam a sua guerra. E hoje o islamismo está bem espalhado pelo mundo, é a maior religião mundial atualmente, porque o cristianismo é dividido, né? Então, o islamismo é a maior religião. Eles estão infiltrados pela Europa toda e por quase todos os países. Então, já teve até um ataque a uma igreja aqui em Curitiba, né? E é uma ordem dos califados para eles matarem todos os cristãos que vêm, né? Pelo mundo. Isso não é uma perseguição como a escritura fala. A inscrição é uma perseguição assim, porque o cristão não guarda o nome do Eterno, então não é, porque o que a escritura fala é que seriam perseguidos por amor do meu nome. E isso aí aconteceu aconteceu na Inquisição, as pessoas que sabiam o nome estavam sendo mortas. Agora, o que está acontecendo agora, na verdade, é o juízo do Eterno sobre os impenitentes, né? Então, olha só, eles mesmos, na verdade, é uma desculpas para a redução de população. Ao tocar sua trombeta, os fiéis falecidos ressuscitarão, revestidos de glória de majestade. Os vivos vitoriosos serão transformados num abrir e fechar de olhos, recebendo corpos perfeitos. Juntos, todos os remidos serão arrebatados para a nova e eterna Yahushua. Para quem tem dúvida aí, gente, sobre arrebatamento aqui, ó, tá? Outro livro falando do mesmo assunto, tá? Uma viagem neste ciclo começará no primeiro dia da festa de Sukkot. Depois de 7 dias de feliz ascensão, subida, chegarão à cidade santa para comemorarem diante do trono no 8º dia da festa, a grande vitória. Como a sonhar,
os resgatados do Criador Eterno entrarão na Cidade Santa, encontrando ali o Jardim do Éden, no meio do qual se eleva o Monte Zion, lugar do trono de Al-Urim, no caso, na verdade, o filho. Né? Coroados pelo Al-Mehushai, pelo Mashiach, né, um ungido, os gemidos entoarão um cântico de vitória, fazendo vibrar por todo o espaço acordes incontáveis de instrumentos musicais. Depois de proferir todas essas predições de Melquisedeque, disse novamente que toda a experiência que estávamos vivendo era pré-figurativa, teríamos que cumprir ainda importantes tarefas nos próximos 7 anos. Durante 6 anos, a história do jarro deveria ser contada aos pecadores, dando-lhes a oportunidade de se arrepender, e a porção das joias simbolizava a salvação. A fim dos 6 anos, na véspera de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, as pérolas acabariam, ficando fora do abrigo todos aqueles que não receberam. Olha aqui, ó, gente, ficando fora do abrigo. Olha aqui, ó. 2 abrigos, né? Beleza? Ao ouvir tais palavras do rei, alguém sobreveio uma angústia. Tá, beleza. Não, só até aqui. Tá? Então, eu estou reforçando isso aqui, gente, a respeito, porque nós estamos muito em cima aí. Sair das grandes cidades. Quem já está em pequenas cidades, se puder comprar um sítio isolado, melhor ainda. Mas quem está nas grandes cidades, procurar ir para pequenas cidades. Mesmo que você compre lá uma coisa pequena, com um quintal de terra para você, que tem algumas árvores frutíferas, que você possa plantar lá no fundo da casa, lá uns alfaces, alguma coisa, tá? E que tem um poço, tem um lugar para você tirar uma água própria, né, para uso. Quem não tem condições disso, de comprar casa, então estoca água dentro de casa, estoca alimento, né? Pílula de descontaminação de água, eu comprei essa semana 25 pílulas de descontaminação de 1.000 litros, eu comprei por R$ 36 aqui no centro do Rio de Janeiro, né? Então, eu abri esse hangout especial para falar a respeito disso, enfocar nessa questão que nós estamos muito em cima para sair das grandes cidades, que está mais em cima do que nunca. Estamos numa iminência aí de uma guerra civil-militar dentro do Rio de Janeiro, né? Dentro do Brasil, na verdade, nas grandes cidades. E a gente tem que lembrar também da questão das virgens, né? Tem a questão das virgens, que lembrem da história das virgens, que foi dito o seguinte, que era para elas separarem o azeite, né? Separarem o azeite uma quantidade boa, porque o noivo poderia vir a qualquer momento. Então, umas juntaram, outras não. Então, o que aconteceu? Quando chegou a hora, alguém falou, o noivo está vindo, né? Era a questão da meia-noite, e algumas tinham comprado e outras não. Eu não sei, mas eu devo ser uma das pessoas mais sem condições financeiras daqui do grupo, né? E mesmo assim, depois que eu obedeci o Eterno ele providenciou para mim a minha parte. Então, se vocês colocarem no coração de vocês e vocês botarem a confiança e fizerem, né? O Eterno vai dar para vocês também. Então, como eu vou falar? Como eu fiz, tá? Eu vou falar como eu fiz. Eu peguei, mesmo sem dinheiro, não tinha um dinheiro na conta, não tinha trabalho, não tinha nada. Eu fui andando, fui por meio das cidades aí pequenas, cidades que tem lugares, mato, né? E procurei. E fui lá e eu vi que fui perguntando, me informando, e eu vi que tinha lugar para comprar e até barato.
Às vezes, se você é sozinho, se é você e sua esposa, não precisa ser muita coisa. Se for 2.000 metros, já está bom para uma família, né? Para você plantar, para colher. Até, gente, digo até menos, 1.000 metros já dá, entendeu? Não precisa de muita coisa, né? Então, você vai conseguir sair por um preço bom ainda, porque a maioria das pessoas não quer saber de ir para o interior. As pessoas querem ficar nas grandes cidades e ter comodidade, né? Ir no shopping, nas lojas, né? Escola perto, tudo perto, né? Então, vamos procurar enquanto ainda dá, né? E se preparar. A gente não sabe quando essas coisas vão acontecer, estão muito perto, e as coisas que estão para acontecer aqui dentro do Brasil também, aí, um pedido de impeachment, né, da presidente, porque se houver um pedido de impeachment e no caso o Senado lá, o Congresso, deputados, sei lá, eles não aceitarem o impeachment, o Exército pode agir para tirar esse governo. Se houver um pedido de impeachment e o Congresso aceitar e tirar a Dilma do poder, mesmo assim pode haver um conflito, porque o PT pode juntar suas milícias aí, o MST, e ter o apoio aí de pessoas que entraram no país recentemente durante a Copa e dos países aí vizinhos, e podemos ter um conflito armado. E isso deve estourar dentro das grandes cidades, né? Então, é necessário se preparar, tá? Claro que aí vai ser uma oportunidade de marginais agirem, vai ser uma oportunidade do tráfico também agir, né? Porque você sabe que a população não tem arma, mas o traficante tem. Então a gente não sabe exatamente o que pode acontecer se houver um conflito desse tamanho. E quando há um conflito desse, você sabe que não há transporte, nem transporte de ônibus normal, nem transporte de caminhões com alimentos saindo das fazendas, entendeu? Então, e depois os sistemas básicos também podem parar de funcionar, como luz, água, né? Tratamento de esgoto, por aí, devem parar. Então, passa a ser um caos muito grande. Aí vocês, vai ser muito complicado também, quem está em cidade, né, não está em lugar isolado, até para fazer comida, né? Porque se você começa a fazer comida, o cheiro sobe, né? A fumaça sobe, às vezes, quando é fogão não é problema, né? Mas quando é lenha, né, o fogo sobe, né? E normalmente aí você tem até o cheiro da comida vai longe, o cheiro de um café. Na destruição de Jerusalém aconteceu isso, pessoas iam fazer comida e aí as outras pessoas de fora que estavam com fome batiam na porta falando: nós estamos sentindo cheiro de comida aí dentro e nós queremos comida, se está comida e está escondendo da gente, entendeu? Então, em Jerusalém, lá na caída da cidade, chegou um ponto que as pessoas começaram a comer seus próprios filhos, né? Então eu estou falando uma situação bem grave. Depois, quando as pessoas ficarem fracas, aí a pessoa pensa assim: ah, eu vou estar no interior e depois as pessoas vão sair, vão ir para o interior. É muito difícil. É mais fácil tu ver a pessoa do interior sair para a cidade em busca de oportunidade do que a pessoa que está na cidade ir para o interior, né? Até porque a pessoa já está fraca por causa de falta de comida, de água, ela não vai querer andar quilômetros, nem vai aguentar 40, 50, 100 quilômetros, né? Ainda mais se for na direção de cima, né? Subir para uma montanha, subir 100 quilômetros aí dentro de uma montanha, se é uma pessoa que já está fraca, é bem complicado. Então, aí vocês entendem, possam entender a importância do Shabá, né? Que no Shabá a gente sabe que
não pode usar fogo. Você vê a importância da lei do Eterno nos orientando como sobreviver, como conviver com o próximo. Porque se morarmos em comunidade, a obediência à lei do Eterno que está lá, que foi dada a Moshe, a Mihushua, é uma coisa muito importante, é imprescindível para a pessoa conseguir se dar bem com o próximo. Entendeu? E o Shabá, na questão de você saber como preparar sua comida sem fogo, né? E como guardar a comida de um dia para o outro, ou dias, né? Aquilo que você pode guardar, aquilo que você não pode guardar, né? Então, a pessoa que já está fazendo Shabá há muito tempo, vai ser muito mais fácil para ela. Tá bom, gente? Então, eu não quero prolongar muito. Eu acho que toda a informação que eu dei, eu acho que é bem útil, né? Então, eu vou terminar por hoje. Espero que os irmãos entendam, né? Que eu quis falar de coisas graves, mas eu procurei falar de uma forma mais leve, né? Que a coisa que eu estou falando é muito mais grave do que minhas palavras estão dizendo. Mas procure se informar aí sobre guerra civil no Brasil, tá? Nós não estamos aqui para buscar guerrilhas ou nada disso, nem temos inimigos, apenas estamos procurando sobreviver para nos encontrar ainda com vida com o nosso Salvador, né? Que vai nos tirar dessa situação. Então, ele já vem nos avisando, mais de 2.000 anos atrás, mais de 5.000 anos, né? Avisando aí, através de Abraham, através de outros, nos avisando de tudo, do que iria acontecer, e que agora tudo é para o nosso tempo. Então, nós ficamos felizes por estarmos entendendo, né? E pela situação que não devemos ficar tristes, não devemos ficar angustiados com o que pode vir, mas sim agradecer, porque nós sempre queremos, sempre quisemos que o Messias viesse nos buscar, e agora está mais perto do que nunca. Então nós não devemos ficar tristes, né? Nós devemos ficar alegres, porque a nossa salvação está perto. Ontem mesmo, eu estava aqui com a minha esposa e eu lembrei que às vezes muita gente faz o Shabá com aspecto de cerimônia e muito triste, né? Aí eu botei uma música aqui, um certo volume, abri uma garrafa de vinho, como era feito no Shabá, e pegamos a nossa comida e ficamos aqui conversando e alegres. E eu falei para ela, essa é a minha visão de Shabá. Porque o Shabá não é triste, o Shabá ele representa o milênio, que é o governo de paz do Mashiach. Então, ele é alegria para nós, está entendendo? Então, que o Shabá de vocês seja um Shabá alegre, e não um Shabá como cerimônias evangélicas, tá? Nem católicas, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que a gente possa deixar toda a religião de lado e ter um modo de vida de acordo com a lei do Eterno, né? Então, Shabbat Shalom para todos os nossos amados que vão escutar, que estão ouvindo esse hangout, e eu estou muito feliz, tá? Eu vou terminar aqui a gravação de hoje, me despedindo dos irmãos, e vamos ficar ainda com alguns irmãos aqui online. Shabbat Shalom para todo mundo.